7 horas em ponto, regresso do Think Tank. Estão aqui os gurus. Eu, nas últimas semanas, recebi muitos protestos porque nós não fizemos o Think Tank. Mas, olha, estive fora, como você sabe. Não tive de férias, estive a trabalhar. Mas estamos de regresso. E esta semana, antes de prosseguirmos, aliás, quero pedir a quem está desse lado, já há pessoas a ver isto em direto, que me digam se está tudo bem com som e imagem. Basta polegar para cima, se estiver tudo bem, polegar para baixo, se estiver tudo mal. Recordo que nas últimas semanas temos tido problemas de som e que isso não tem rigorosamente nada a ver com a nossa responsabilidade. Polegar para cima. Muito bem. Então vamos lá ao programa desta semana. Sugestão do Jorge Marrão. E vai ser assim. Vamos analisar as incongruências entre os mídia e a realidade dos factos que impõem as regras do jogo. E vamos falar também do imobilismo do PS e do PSD no sistema político. Jorge, queres que comece com o Joaquim? Quer que o Joaquim comece? Joaquim tem sempre o privilégio de começar o programa, Joaquim. Sou eu? Sempre. Bem. Os deficientes dão o primeiro pontapé. A realidade dos factos. Há muitos anos, em económicas, numa coisa que se chamava Introdução às Ciências Sociais, ensinava-se aos alunos que não há factos, não há dados, há captados. Isto é, cada um escolhe dos dados e dos factos aquilo que lhe interessa para a sua argumentação. Isto era anos 70, portanto, é arqueologia. Hoje não há verdades. Há notícias falsas que expulsam aquilo que são as notícias sobre os factos. Por vezes em coisas tão triviais como quantos morreram numa catástrofe natural, que é uma coisa que parece que não devia estar em dúvida. Sim. Não, está de tal modo em dúvida que há um presidente americano que diz essa discussão sobre os números é uma conspiração do partido oposto para pôr em causa a minha presidência. Ora, quando isto se passa a este nível, nós temos de nos perguntar, mas então qual é o critério da verdade e da mentira? Há um critério muito simples, que eu aliás utilizei nos tempos do engenheiro Sócrates, que é em função do campo de possibilidades. Todas as mentiras são possíveis. Agora, as verdades são aquelas que estão dentro do campo de possibilidades. E isso quer dizer É o quê? possível fazer autoestradas em Portugal? É, com certeza. O problema é, e é possível pagá-las? E quando se põe o problema do é possível pagá-las, entramos no campo das possibilidades. Ora, a política não é poesia. A política não é trabalhar com a imaginação. A política é trabalhar com o possível. E quem se afasta do possível entra na incongruência. E os jornais? Os jornais foram apanhados numa armadilha. Porque pensavam que eram aqueles que anunciavam a verdade aos leitores, até que a manipulação pelos políticos da informação destruiu a credibilidade dos jornais, dos jornalistas. Mas é apenas por isso, Joaquim, ou é porque deixou de haver um intermediário neste momento direto entre a classe política e o eleitorado? Porquê? Porque a comunicação hoje é direta. Quando o Sr. Trump pega no seu smartphone e faz um tweet, ele está a dirigir-se diretamente à sua constituency, não é? Ele está a trabalhar no imaginário, mas não está a trabalhar no possível. Aquilo que vai destruir o Sr. Trump é o possível. Porque vai demonstrar. E a única maneira de destruir um demagogo é essa. Só se consegue destruir um demagogo com os resultados da demagogia. Porque argumentar com um demagogo é absolutamente A inútil. pessoa perde sempre a jogada. Ora, o possível, e aí é que aparecem os credenciados ou os académicos que têm conhecimentos e autoridade para interpretar o possível. São eles que preparam os eleitorados e as audiências para perceberem o que é a manipulação que os demagogos estão a fazer.
Hoje, por exemplo, temos a Europa a ser fragmentada, voltando ao projeto do feudalismo. Isso é ser ousada. Não, é que a pergunta é... Ao feudalismo é ousada. Mas é possível isso? É possível viver cada território daquilo que o território gera e produz? Isso é absolutamente No impossível. nosso caso, falta-nos o rei. No nosso caso, falta-nos o rei. E não é só falta o rei, é que faltam o rei e faltam os condes que protegiam em cada um dos feudos as suas populações. Antes de passar aqui ao Jorge, deixa-me só fazer um comentário a quem está a ver. Eu não digo que o pessoal estava com saudades. Olha aqui o número de pessoas em direto. Olha. Tudo bem. É um bom sinal da prioridade da cor do dinheiro. Aproveito também para dizer àquele espectador que vinha comigo no avião de Maputo no outro dia, que me disse assim, não voltei a ver o Think Tank, pois eu estava em Maputo e estes senhores estavam aqui, é difícil. Pronto, mas já estava a ver o Think Tank. Jorge, vamos lá comentar. Porquê é que eu trouxe a realidade e os mídia? Porque nós também, como sociedade, temos que começar a refletir qual é o papel que os mídias estão a ter na desinformação geral com que a sociedade está a viver. E há pouco, lembrei-me porque um jornalista que me contactou por um tema, eu perguntei-lhe, mas não leva a mal, mas você é jornalista ou só segura o microfone? Porquê? Porque segurar o microfone significa que não tem ação em relação ao emissor. É como se eu pusesse o microfone a Joaquim falasse, contasse os factos todos e ninguém o contesta. E então o que é que acontece? É uma coisa fantástica. O que está a acontecer na sociedade, enfim, no mundo inteiro, a sociedade portuguesa também reflete isso, é uma nova fase jornalística que é o fact-checking. O fact-checking o que é que demonstra? Demonstra que os jornalistas no seu day by day, no seu dia a dia, não têm capacidade deles próprios fazerem um fact-checking. Então criam uma rubrica que é o fact-checking. Para quê? Porque ninguém tem tempo, parece que, para contestar é verdade. o que é que está a dizer naquele momento em concreto. Porque o que interessa hoje em dia são os soundbites. Só soundbites. Ora bem. Pronto. E isto é importante. E onde é que eu quero chegar? Eu olho para a discussão sobre o Orçamento de Estado e a minha pergunta é assim, mas o PS está mesmo zangado com o Bloco e o Bloco com o PS e o PC? É tudo a fingir. Não, mas o fantástico é que nós temos os mídia e a realidade. Sim. A realidade é que o orçamento vai ter que ser aprovado. Sim. E vai ter que ser apresentado a Bruxelas com umas décimas, com mais ou menos décimas que o Bruxelas entende. Sim. Entretanto, passa-se em cima disto tudo uma discussão parecendo que há uma divergência insanável, profunda dentro da geringonça. É verdade. Então, mas a pergunta é, mas quem é que está a enganar quem? E por isso é que eu digo, quem é que está a enganar quem é porque nós estamos a entrar numa situação que é de imobilismo total. Porquê? Porque os políticos têm que responder à realidade. E a realidade é a Europa e o mundo como ele é, e a situação das finanças públicas e da dívida portuguesa tal e qual como ela é. E, por outro lado, os mídias vão, no fundo, discutindo temas que rigorosamente não interessam nada para resolver a realidade, mas interessam para manter a política como se fosse um debate democrático. Ou seja, nós não sabemos para onde é que vamos, mas nós sabemos que temos de discutir. Ou seja, nenhum partido hoje é capaz de dizer ao país por onde é que nós queremos ir. Então agora explica-me uma coisa. Porquê é que tu... ou melhor, os mídias, já que referiste aquilo que é o pecado original dos mídias, porquê é que tu, sabendo até do estado em que nós estamos, qual é a explicação que tu encontras para o facto de não haver uma mudança neste paradigma? Porque tens um problema geral dos mídias. Porque o sistema económico que produziu estes mídias faliu, no sentido do termo, ou seja, o regime político e económico que produziu, de alguma forma, o panorama da comunicação social faliu, mas a comunicação social, ela própria, resiste
a essa falência. Eu não, quando estou a dizer falência, não é falência económica. Sim. É a falência do modelo de explicação da própria realidade. Onde é que nós vemos isto? Vemos isto que os jornais estão cheios de opinion makers, incluindo eu e o Joaquim, portanto, Olha, o próprio, meia culpa, o próprio Camilo, tem restrições orçamentais significativas, que também gera, obviamente, problemas depois na qualidade final do que é produzido. Sim. Vivem muito, e essa é a parte mais, diria, mais interessante de tudo isto, do spin que é preparado por agências de comunicação. O jornalista hoje, a sensação que eu tenho, eu recordo-me de alguns jornalistas de mais idade com quem eu falei, que eram observadores natos, andavam, mexiam-se. Hoje não, hoje um jornalista parece que é capaz de fazer um jornal sentado, olhar para a internet, a fazer telefonemas e parece que observa a realidade. Quando quem quer ir à realidade vê que é diferente. Um exemplo concreto que se passou em Portugal. Quem é que revelou realmente o que é que se passou em Pedrógão Grande? Foi o Presidente da República. Nós temos que nos lembrar que Pedrógão Grande, até o Presidente da República aparecer, Sim. estava a ser... Há um ano, não? Há um ano. Sim, mas agora foram os jornais que estão a denunciar esta pouca Pronto. vergonha depois. Atenção. Agora os jornais estão a apanhar. Mas quem é... Ou seja, então a pergunta que nós temos de fazer é assim, mas então o que é que está a passar entre o sistema político e os mídias? Uma conivência relativamente à mudança que a sociedade precisa ter. Ou seja, para que tudo mude, é preciso que tudo fique na mesma, na famosa frase do Lampedusa. Quer dizer, às tantas, nós temos que fingir que vamos mudar para que tudo fique na mesma. E é por isso que eu digo que há aqui um imobilismo, ou seja, falta-nos, eu diria até uma forma... Falta-nos agressividade partidária no bom sentido. Falta-nos arroz de ideias, quer por parte do PS, quer por parte do PSD, Sim. que estão no centro do regime, e nós naturalmente estamos a ter isso. Como já percebeu, cometi a indelicadeza de estar aqui a fazer uma procura nos últimos minutos, que era para exemplificar aquilo que o Jorge Marrão estava a dizer sobre os arrufos, já vou chamar assim, arrufos entre o Bloco de Esquerda e o Governo. Eu não encontro melhor exemplo de que isto, melhores palavras para ilustrar esta situação do que a letra do Fado Toninho, dos de Olinda, que é: agarrem-me que eu vou-me a ele, nem sei o que lhe faço, desgranho os cabelos, esborrato os lábios, se não me seguram, dou-lhe forte e feio. É exatamente isto. E depois deste momento poético, ó Joaquim, não. Bom, mas esse momento poético também pode ser aplicado aos meios de comunicação social. Então, Joaquim. Que, pelo debate que têm dentro de si, legitimam um debate político que não existe. Aquilo que nós passamos 10 anos a discutir austeridade. Sim. Não perdemos um minuto a discutir uma coisa que é o saldo primário. Porque quem tem moeda própria e um saldo primário positivo pode entrar em default da sua dívida. Pode dizer, não pago. Porque como tem saldo primário, não precisa de pedir no dia seguinte. Sim. Agora, quem não tem saldo primário positivo não pode dizer que não paga a dívida. Ó Joaquim, então eu posso dizer que a Itália, que tem um saldo primário positivo há 20 anos, pode andar a sustentar aquelas bocas idiotas do Sr. Salvini e companhia. Claro que pode, mas não pode é pedir a seguir, tem que manter o saldo primário. Ou seja, tem que se governar com o seu saldo primário. Ora bom, mas ninguém... Mas era bom explicarmos às pessoas porque é que esta insistência no saldo primário. Atenção. Durante 10 anos discutimos a austeridade, mas não este critério do saldo primário. O que o Joaquim quer dizer aqui, o saldo primário tem a ver com a diferença entre receitas e despesas, mas nas despesas exclui-se aquilo que é o custo de serviço da dívida. Ora bem, e aí é que se percebe se o orçamento é superavitário ou não. Por isso é que o Joaquim está a dizer, se tiver um saldo primário positivo, a pessoa pode fazer o default da dívida, porque tem ali uma poupança que lhe depois permite sustentar a despesa que está a fazer. E que permite sustentar os anos seguintes. Exatamente. Porque o orçamento continuará a ter saldo havia um debate nos Estados Unidos interessante, quando era a altura dos chamados dos neoconservadores. Acho que era o Paul Wolfowitz, que era o tipo que seguia muito as teses de um pensador do Strauss, que dizia, e que eu acho que se pode estar a aplicar sem nós
querermos à realidade atual, que é a única parte da população que tem que saber a verdade são as elites. Então os mídias, a utilidade que têm é ocultar a verdade. Porquê? Porque o povo não pode saber a verdade. Ou seja, se o povo souber a verdade, toma decisões mais certas. Vota melhor, de certeza. Ora, o que é preciso é que não se saiba a verdade. Então, e como é que isso está a ser feito? A pergunta é como é que isso está a ser feito? Está a ser feito desta forma estranha. Parece que há divergências, mas depois não há. Põe-se em cima da mesa assuntos para desviar de matérias que são mais relevantes que outras. Portanto, toda a agenda... Mas, Jorge, deixa-me comentar-te aqui uma coisa e ao Joaquim também, que é... Tu estavas a dizer aqui, faz-te conta que há divergências, mas de fundo não há. Não pode haver. Sim, mas agora, como é que vocês explicam, então, a atitude do Rui Rio, que vê o Bloco de Esquerda tomar uma posição em relação a uma medida concreta que é penalizar especulação, whatever that means, imobiliário, e depois, a seguir, aparece ele com ele uma coisa parecida, que é uma medida estranha num partido, entre aspas, de direita. Não, mas esse exemplo pode ser um exemplo interessante. Porque Então, ninguém quis dizer que o Bloco de Esquerda não estava... utilizou... Esse é o debate interessante. O Bloco de Esquerda não estava a atacar a especulação imobiliária. O Bloco de Esquerda o que estava a fazer era a fixar o eleitorado jovem. Porque o Bloco de Esquerda sabe que com a alteração dos padrões de comportamento da sociedade, que os jovens que não têm emprego, que são precários, não conseguem suportar o preço de uma casa. E, portanto, eles têm que fixar um eleitorado. E então dizem, não, o problema é a especulação imobiliária. Dizem, não, calma, o problema não é esse. O problema é que nós temos um modelo económico que não permite que os jovens arranjem emprego e não permite que os jovens tenham aumentos salariais. A pergunta é, mas de onde é que isso vem? E ninguém quis discutir nessa base. Toda a gente quis discutir na base da especulação imobiliária, da tributação de lucro. Eu quando olhei para aquilo disse, bom, o que é que está a fazer o Bloco? Que é normal, fixar o seu eleitorado, basta olhar para as votações do Bloco em Lisboa e Porto e ganham em que zonas? Nos eleitores jovens. Mas aquilo que o Camilo pergunta é, e o que é que está a fazer o Rui Rio? E a resposta é, o Rui Rio vai atrás das sombras. E dispara às sombras, não dispara aos corpos. O que é disparar às sombras? Claro que o problema existe. O problema da especulação imobiliária e o problema das mais-valias, esse problema é real. Agora, querer responder a um problema real com uma medida pensada significa que está a dar corpo a uma sombra. E a sombra o que é? A sombra foi aquilo que fez o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, para encobrir o Robles e os negócios de imobiliário do Robles, mas para segurar o eleitorado que lhe interessa, vai encontrar uma medida que nem seria particularmente eficaz, porque não é a tributação das mais-valias que vai interromper a formação de mais-valias. Está bem, é melhor ter mais-valias sem ser tributadas, mas se forem tributadas, eu sempre fiquei com mais-valias. Joaquim, mas a geringonça, o Governo tinha uma oportunidade única de explicar como o modelo de gestão das finanças públicas deu resultado. O valor do país imobiliário está a crescer. Ou seja, o investidor descobriu que Portugal, se calhar, tem possibilidades... É viável. Sim. E enquanto eles descobriram isso, não tem mal nenhum. Sim. Porque, ao contrário, porque a gente tem que se lembrar, eu nunca mais me esqueço que o atual Presidente da Câmara de Lisboa, antes das eleições autárquicas, num almoço de negócios, para toda a gente disse, as pessoas estão neste momento contra a carga turística que a cidade tem, mas já não se recordam que a nossa discussão eram os bairros abandonados, a falta de policiamento, a falta de iluminação, as casas a cair. Portanto, este é o português no seu melhor. Do bestial à besta. Mas tu tens toda a razão quando dizes que o que está a passar mostra que Portugal é apetitoso. Mas o problema é mesmo esse. É que uma parte da classe política não quer aceitar isso como um bom sinal. Não. Inclusive é o líder do PSD. Não, mas onde nós estamos a falar um encobrimento das sombras e dos corpos que o Joaquim referia,
é que o Bloco usou e os mídias não foram capazes de ir à questão essencial. O Bloco tinha um tema que era resolver um problema real. Os jovens não conseguem habitar o centro das cidades mais relevantes do país. Mas então não conseguem nós porque não têm dinheiro. não têm conseguem emprego. porque não têm emprego. Pois. Têm E não têm emprego porque têm precário. nós não andamos a fazer reformas que permitam Com, que a economia ora, dinamize. essa é a parte difícil. Pois. Pronto. Ora, Então qual é a solução? Então vamos tributar, vamos formar um preço diferente. O preço é que está errado. Não é o modelo económico. Portanto, este é que mata a discussão. Claro que isto, nós estamos aqui, não sei quantas pessoas nos veem, é um bocado... Neste momento são 140 em direto. Mas tudo bem, mas digas o quê, desculpe. Não, é que o problema é tornar o país apetitoso num setor, obriga a tornar o país apetitoso nos outros setores. Claro, mas é preciso mexer nas Pronto, coisas. isso é que precisa, isso é que obriga a reformas. Para um poder político confiante no futuro, isto seria ótimo porque está a abrir Sim. um campo de possibilidades. Mas para um poder político que é ele próprio um conglomerado de diferentes posições políticas que têm que se equilibrar umas às outras, esta exigência de tornar o país apetitoso genericamente é uma ameaça, não é uma oportunidade. Não é, não? Porque para fazer isso, Claro. vai ter que resolver o que é aquela mistura de várias posições políticas. E destrói o seu E por isso é eleitorado. que, já várias vezes eu referi nestes programas, o governo existe, o governo pode reproduzir a sua maioria parlamentar, mas o governo não governa. Porque para governar, rompe a maioria parlamentar. Como não quer romper a maioria parlamentar, então não governa. O que é não governa? Limita-se a gerir a rotina. Sim. Não tomam medidas difíceis. Mas não estão porque... Mas nós quando neste se momento... diz que o Centeno usa as cativações onde a Troika impunha os cortes, é porque quer cortes, quer cativações são medidas temporárias para ganhar tempo para as reformas que permitem evitar os cortes e as cativações. Mas isso eles não vão fazer. Porque andar a trabalhar sempre com cortes ou cativações significa que está a gastar os travões, está a acelerar o consumo dos pneus, mas não está a gerir a condução automóvel. E outra incongruência que está a aparecer no sistema, e porque quando eu falo de imobilismo, quando o Dr. Rio vem dizer que este tema é melhor nós tentarmos resolver, porque é realmente um problema, o tema das mais-valias, o que ele está a fazer é querer vencer no terreno do outro. Ora, isto resulta do quê? Quando um partido que é do centro, social-democrata, ou mais democrata, social-democrata ou mais liberal, o que se quiser, quer usar um argumento que é usado por um partido mais à esquerda, ele ao querer vencer no terreno do outro, o que ele está a fazer é querer manter os eleitorados tal e qual como são, apenas fazendo com que eles mudem de sítio. O problema é que nós vamos precisar de uma política para criar novos eleitores. Ou seja, os partidos estão todos imobilistas porque estão a fixar o eleitorado atual. Onde é que eu quero chegar? Quer dizer que é como se são incapazes, é como se eu não conseguisse criar um novo mercado. Quer dizer, eu tenho um produto, não, eu tenho já o mercado todo ele já fixado, agora vamos arranjar um produto para o mercado comprar. Mas de repente alguém pode aparecer, mas espera lá aí, mas isto está tudo errado. Nós devíamos estar a comprar isto. E esse é que é o problema da sociedade. Nós não estamos a conseguir criar Uma alternativa. uma alternativa. Pois. E por Mas isso agora... é que a sociedade, quando se vê os inquéritos de opinião, de votação, o Joaquim tem aquela tese da sinusoide, não é? Portanto, aquilo era sempre tudo de um lado para o outro. Só que a sinusoide, que o Joaquim refere, que era o eleitorado do PS, PSD, mas aquilo tinha uma adaptação do país à Europa. Sim. E, portanto, apesar do eleitorado andar, as reformas eram feitas
porque nós tínhamos que nos aproximar da Europa, nós tínhamos que privatizar, nós tínhamos que criar infraestruturas, nós tínhamos que melhorar o sistema de saúde, quer dizer, tínhamos coisas a fazer. Hoje a pergunta é, o que há a fazer destrói a plataforma governativa? Quer dizer, porque foi o que aconteceu ao Passos Coelho. Mas eu percebo quem está no poder e para sustentar esta coligação não faça reformas. O que eu não percebo é quem está de fora e que devia estar a dizer assim, estão a ver, o mercado deles é aquele, mas eu vou-vos apresentar um mercado muito mais interessante porque os vai tornar mais ricos como sociedade. E essa pessoa, em vez de fazer isso, está a jogar o jogo dos outros. Está. Agora vejamos o que é que essa pessoa é Rui Rio. Vejamos o que é que foi a história do PSD, o Rui Rio, Sim. que é quem hoje transporta essa herança. A história do PSD foi resistir ao Partido Comunista e à hegemonia do Partido Socialista. Sim. Depois foi com a Aliança Democrática do Sá Carneiro e do Freitas do Amaral a referência às reformas de fundo, às reformas estruturais. Que depois o Mota Pinto, em coligação com o Soares, tenta impor no governo do Bloco Central. E não conseguiu. E a seguir entra Cavaco Silva. E Cavaco Silva entra com a Europa. E vem com o argumento de vocês não fizeram reformas estruturais e eu quero fazê-lo. E faz com os recursos da integração europeia. Sim. Quando é que isto interrompe? Por vezes diz-se, interrompe com o euro. Foi o euro que reduziu a competitividade de Portugal. Não, isto interrompe com a maioria absoluta do PS. Porque a maioria absoluta do PS, no contexto do euro, esse sim é um contexto novo, gerou um endividamento que hoje bloqueia o sistema político. Porque quando se diz, não, isto agora já não há endividamento. Não. É que não se pagou o endividamento anterior e qualquer acréscimo a esse endividamento anterior é mais do que proporcional nas suas consequências. Mas deixe-me só aqui ajudar aqui quando tu parece que estás a atribuir a responsabilidade ao Dr. Rui Rio dele ter essa atitude, eu diria que é um contrassenso, porque o Dr. Rui Rio foi eleito, certo? O Dr. Rui Rio é presidente do partido, então o partido criou um líder, quer aquele líder para este momento e para este eleitorado. E esse é que é o drama do próprio PSD e do Dr. Rui Rio. Porque o PSD que quis fazer as reformas, a sociedade revoltou-se. Quando eu digo a sociedade, não foi os eleitores, apesar de terem dado maioria, a sociedade que tem poder, e essa é que é a realidade, revoltou-se. Então foi buscar que líder? Foi buscar um líder que é capaz de fazer este movimento, que diz assim, não, é possível que isto se faça destas formas. Ora, o que nós estamos a querer dizer é que, cuidado, o que está por detrás no iceberg, a tal parte que os mídias não querem revelar, é muito profundo. Camilo, a gente se pensar o seguinte, um país que tem 130% de dívida, a gente tem que parar e dizer, mas o que é que nós estamos a falar? Que tem não tem centros de acumulação de capital em Portugal nacionais. Não tem o problema da segurança social resolvido. Tem o problema do Sistema Nacional de Saúde a entrar na ruptura e no caos. Tem um problema de envelhecimento. As perguntas dizem, mas então nós andamos a discutir o quê? E não tem bancos. Não tem bancos, sim. E não tem bancos. Quer dizer, tem bancos... Nas mãos estrangeiras. Não. Tem bancos com uma regulação europeia que cria uma condição específica para o papel dos bancos na economia. Onde é que eu quero dizer isto? Quer dizer que aqueles bancos que nós tínhamos, que eram os bancos que acompanhavam o sistema político nas ideias para o desenvolvimento, Sim. usando a classe empresarial existente, o que é normalíssimo, esses bancos já não podem existir. Porque nós não temos nem essa classe empresarial, nem temos essa classe de banqueiros. E, portanto, aqui é que está, se calhar, quer dizer, o sistema político está imobilizado e dispara, faz assim uns fogachos, mas depois porque está rodeado de um conjunto de problemas
que para serem enfrentados significaria, obviamente, uma contestação social muito séria. Ora bom, e por isso é que eu insisto, a crise de 2008 ainda não foi interpretada em Portugal. Os fatores geradores do endividamento não foram interpretados em Portugal. Estão escondidos no silêncio, nem sequer é escondidos dentro de um cofre, não, estão escondidos no silêncio, ninguém fala sobre isso. E hoje temos um sistema imobilizado como quem está num cruzamento, onde quem chega não sabe para onde vai, e por isso hesita e produz um engarrafamento, porque mesmo aqueles que podiam ter alguma ideia de para onde queriam ir, perdem-na com certeza porque não se conseguem movimentar no cruzamento. O exemplo da especulação imobiliária é um bom exemplo, porque se nós temos um partido mais à esquerda que diz que a resolução do problema dos jovens, não o diz, mas está implícito, é a tributação através das mais-valias, um partido que está mais ao centro-direita diz a mesma coisa, se esta é a resolução do problema, então que se avance. Só temos um partido que vem dizer, parem com isso porque nada disso avança. Esperta, a Assunção. Não é só a Assunção Cristas e o próprio Governo. Porquê? Porque de repente eles perceberam, nós não podemos ir contra a realidade. O país melhorou pelo facto do setor imobiliário se ter valorizado. Então nós agora, toda a gente sabe, economia, como eu digo, nós temos uma... Quer dizer, o sistema público paga para criar economistas e para criar o que se diz uma ciência social. E depois o que eu vejo são os economistas do Bloco conseguem explicar a economia parecendo que nunca passaram para uma universidade. Já parece Camilo Lourenço, Jorge. Agora mas eu falava, porque às tantas pensei para comigo, mas o que é que nós aprendemos na faculdade sobre economia, que é para sobre esta impostos? A dizer isto. Eles estão a dizer isto. E eu digo assim, não, está certo do ponto de vista político. Se ele disser assim, como estratégia política. Eu quero tributar a especulação imobiliária porque os jovens não têm acesso a casa. Mas eu estou a ficar preocupado contigo. Eu ficava assim. Porquê? Estou a ficar preocupado contigo. Tu estás-me a dizer, estás a dizer às pessoas que compreendes isso. Eu não aceito. E o que eu tenho que dizer às pessoas é, não, a nossa função, dos que pensamos do outro lado, é dizer às pessoas assim, olha, o que estes tipos estão a querer fazer vai-lhe agravar o problema. Não, Você daqui a 10 anos vai ter um mercado pior do que se eles não meterem o imposto. Mas nós discutimos às vezes política julgando que não é legítimo o político querer conquistar o eleitorado. Há uma coisa que é verdade. Mas isso aceito. Eu é que tenho que fazer o outro papel, Jorge. Eu sei. E tu tens de estar aqui a fazer o outro papel. Eu faço esse papel, por isso é que eu estou a dizer que aquilo é uma política para fixar um conjunto de eleitorados. E o problema é que o que se aprende na Faculdade de Economia é muito importante e o que se aprende na política como produção de imaginário também é muito importante. Só que há uma coisa que faz a síntese. Não se pode pensar política fora do campo de possibilidades. E o campo de possibilidades começa por ser determinado, em última instância, pela economia. Claro. Por aquilo que a economia produz. E isto é que a esquerda, em geral, esquece sistematicamente. E é aqui que a esquerda falha. Bom, e com esta intervenção, eu dou por terminado o Think Tank desta semana. Quero dizer que nós chegámos a um pico de 150 pessoas. De facto, é verdade que as pessoas tinham saudades, como se vê por aqui. 150 pessoas em direto. Olha, nós vamos voltar na próxima semana. Mesmo para o final, eu só gostava de dizer duas coisas. A primeira é que amanhã, às 8 da manhã, eu estarei com a minha rubrica diária e matinal e vou-lhe agradecer a sua preferência. Olha, esta página nunca teve tantos seguidores e tantos aderentes como teve neste momento e nunca teve tanta audiência como tem neste momento. E também, antes de terminar, a segunda coisa, vou-lhe pedir para colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já adivinhou porquê? É que este tipo de análise você não encontra noutros sítios. E, portanto, nós precisamos do seu apoio. Muito obrigado e até amanhã às 8 da manhã. Eu vou pedir licença que vou ali desligar a câmara que estamos em versão selfie. Obrigado, até amanhã.